é sobre uma canção, mas é sobre uma pessoa, a pessoa de Jesus, e sobre quem Ele é, sobre a sua beleza, sobre a sua majestade, sobre a sua glória. E é um privilégio muito grande a gente poder, como igreja, reconhecê-lo como Senhor, reconhecê-lo como o nosso mestre, o nosso amado, como nossa motivação, como aquele que nos move todos os dias a prosseguir, que nos move a, enfim, clamar pela sua presença, clamar pelo reino, a viver o reino de Deus e a prosseguir nessa caminhada, nesse caminho que é um caminho estreito, mas que é um caminho ao mesmo tempo maravilhoso, onde a presença dele se manifesta em nós, através de nós, pela sua bondade. Não sei se você já entrou, se você ainda não conseguiu ouvir, ver essa canção, entra lá no nosso YouTube oficial, Nívia Soares, e tem, tá lá Jesus, entra lá, ouça, seja abençoado, também está nas plataformas digitais. Entre na sua plataforma predileta e baixe, ouça, adore, seja abençoado. Eu queria compartilhar com você algo que veio ao meu coração nessa noite. Engraçado, eu não sou de ficar me ouvindo muito. Quem me conhece de perto sabe que eu não gosto muito de ouvir. Eu ouço outras pessoas, outros irmãos, mas eu não fico muito me ouvindo. Mas eu estava ouvindo essa canção hoje e eu confesso que eu fui muito tocada por aquilo que essa canção me trouxe algo muito tremendo nesse dia, me trouxe uma sensação da presença do Senhor. E eu me lembrei do texto que está lá em Lucas, no capítulo 24, quando dois dos discípulos estão voltando para a sua cidade natal, Emaús. E então Jesus se encontra com eles. Eles não sabiam que era Jesus. Eles não tinham consciência de quem era que estava falando com eles ali. Mas não sei por que eles não reconheceram que era Jesus. Talvez por causa do seu corpo glorificado, diferente, por causa da última visão que eles tiveram de Jesus, que foi de um homem dilacerado, um homem ferido, um homem rasgado ali pelos sofrimentos na cruz. Eu creio que eu não sei, né? A gente não sabe dizer exatamente o porquê que eles não souberam que era Jesus que estava com eles, mas de alguma forma eles não tinham percepção disso, e Jesus prossegue com eles nesse caminho para Emaús e descreve para eles todos os acontecimentos dos últimos dias, da sua morte, da promessa da ressurreição, dos sofrimentos pelos quais o Messias iria passar e de todas as lutas, todas as coisas que aconteceriam para que a lei fosse cumprida, para que a palavra de Deus se cumprisse. E Jesus segue com os discípulos até Emaús, e a distância ali são aproximadamente 11 quilômetros. Imagina, Jesus caminhou 11 quilômetros com aqueles caras, e eles não reconheceram que era ele. Enquanto ele falava, durante o caminho, né, fala-se que eles estavam... Eles chegaram a um determinado lugar onde eles iriam passar a noite. Eles pediram para Jesus ficar com eles. Pediram que Jesus parasse com eles e ficasse com eles à noite. E então, quando eles
se assentam com Jesus e Jesus parte o pão. Então eles reconhecem que era Jesus. No partir do pão, eles reconhecem, dá um clique, eu não sei o que acontece, mas eles recebem uma revelação, a revelação da presença de Jesus naquela hora. E naquela hora ele desaparece na frente deles. Não sei se pelo próprio partir do pão, era algo que Jesus fazia muito, se assentar com seus discípulos para comer e partir o pão, estar diante deles. E eles entendem que aquela pessoa que está diante deles é Jesus. Jesus é aquele que parte o pão, que alimenta os seus discípulos. E é tão lindo quando eles dizem um para o outro: porventura, enquanto ele falava, não ardia o nosso coração. Nosso coração estava queimando enquanto ele falava, era ele, só podia ser ele. Porque a gente não estava da mesma forma, a gente estava sentindo alguma coisa diferente, só podia ser ele. E Jesus, então, é como se ele entrasse por aquela barreira de frustração que existia dentro daqueles discípulos. Era como se ele entrasse por aquele lugar, né, dentro do coração deles, onde existia tanta decepção, né? O seu mestre tinha sido crucificado, tinha morrido de uma forma terrível. Eles viveram dias terríveis, dias assustadores, dias de perseguição. E Jesus entra por aquela lacuna e revela a eles a presença dele. E eu creio que nesses são dias em que o Senhor deseja novamente nos levar a esse lugar de reconhecer a presença dele. Onde o Senhor deseja entrar pelas gretas da nossa alma, né? Onde talvez a gente tenha sentido dor, onde talvez a gente tenha sido tocado pela frustração, onde talvez a gente tenha sido engolido pelas coisas dessa terra, ludibriado pelo vinho desse mundo que nos arranca da presença de Deus. Jesus deseja entrar por essas gretas, por esse lugar e nos encontrar novamente. A presença dele quer nos encontrar novamente, nos levar de volta a esse lugar de comunhão, nos levar de volta a esse lugar onde tem uma bichinha aqui. Olha lá, essas pessoinhas não podem ver câmera, né? Eita, desce lá, vai ficar com o papai, vai lá. Eu sei que o Senhor deseja entrar novamente por esse lugar onde muitas vezes a frustração tem imperado nas nossas vidas, no nosso coração. E Ele quer nos levar de volta à presença dEle. Ele quer nos levar de volta a esse lugar onde a gente queima, onde o nosso coração queima, arde por Ele, arde pela presença dEle. Eu sei que o Senhor tem trazido novamente. Olha aí. Papai, socorro, papai. Socorro, papai, socorro. A gente pede pro papai ficar com as crianças, mas não funciona, né, mães? Pois é. Não funciona. Mas eu creio que o Senhor deseja nos levar de volta a esse lugar onde o nosso coração queima por Ele, onde a gente sente novamente bater o nosso coração. Eu sei que tem muitos corações que pararam, sabe? Eu posso sentir isso no meu espírito, muitos corações, gente que queimou por Jesus um dia, mas o seu coração parou. Talvez o seu coração tenha parado por causa de uma frustração. Talvez o seu coração tenha parado por causa de uma ferida dentro da igreja, por decepção, ou mesmo por esfriamento. Muitas vezes a gente se esfria, a gente vai se acostumando. Belo Horizonte, a nossa cidade, é uma cidade que se acostumou com a unção, se acostumou com ministros, canções, e a gente às vezes para de valorizar a presença de Jesus. A gente deixa de valorizar
a beleza que existe na simplicidade de Jesus. E por causa disso o nosso coração se corrompe. Às vezes o nosso coração se corrompe quando a Bíblia nos fala, se não me engano em Ezequiel, me corrijam se eu estiver errada, sobre Lúcifer. Ele fala sobre a queda de Lúcifer e ele diz: pela multiplicação do seu comércio, ele caiu. Foi encontrado nele iniquidade, dentro do seu coração foi encontrada a maldade, porque o comércio se multiplicou dentro dele. Ou seja, ele começou a negociar com seus pensamentos, começou a negociar dentro de si, começou a ver o que ele podia ganhar, o que ele podia ser, quem ele podia ser, os lugares que ele podia alcançar. E então foi encontrado no coração dele uma negociação. Enquanto ele negociava o lugar onde ele estava, que era um lugar privilegiado na presença, porque ele negociou seu lugar na presença, ele foi lançado da presença de Deus. Foi encontrado nele comércio, foi encontrado nele uma negociação, foi encontrado nele uma barganha. O que ele poderia ganhar se ele construísse o trono dele acima do trono de Deus. E às vezes a gente permite que o nosso coração entre nesse lugar de barganha, de comércio. E a Bíblia diz que pela multiplicação do comércio no seu coração, Lúcifer foi lançado da presença de Deus. E eu creio que a gente precisa voltar, sabe, gente? Eu creio que o Espírito Santo de Deus deseja nos levar de volta a esse lugar onde nosso coração queima por Jesus. Jesus. Não são canções, não são ministros. Não é um novo mover, não é um novo pregador, uma nova palavra, não são coisas, não são pessoas, não são produtos. É Jesus, é a presença dele, é a glória dele, é a presença dele que supre tudo que há em nós e não tem nada que se compare a essa presença. Essa presença não pode ser trocada por nada, nada pode substituir. Nenhuma canção pode substituir essa presença, nenhum entretenimento humano, nenhum ministro, nada pode substituir a presença de Jesus. E quando o nosso coração volta a queimar por Jesus, a gente começa a dizer novamente, como o apóstolo Paulo: eu considero tudo como lixo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual eu considerei como perda todas as coisas para ganhar a Cristo. Considero tudo como perda, como lixo. Tudo passa, tudo passa, tudo é efêmero, tudo é passageiro, tudo é volúvel, volátil, a vida é frágil, nós somos pequenos, somos frágeis. O nosso amor é como a nuvem da madrugada que passa cedo, como diz lá em Oséias capítulo 6, o seu amor é como a nuvem da madrugada que cedo passa, é como orvalho. Nós somos como a erva, onde o sopro do Senhor bate e nós voamos. Somos pequenos e é tempo que a gente comece a valorizar aquilo que realmente tem valor. É tempo que a gente comece realmente a separar o precioso do vil, o precioso daquilo que não tem valor. Não tem valor. Como o nosso coração se engana, se corrompe por tão pouco, por tão pouco.
E quem sabe o seu coração também não se perdeu por aí, assim como os discípulos, voltando para aquilo que eles tinham deixado um dia por amor a Jesus. Eles voltaram para aquilo e disseram de que valeu tudo isso, de que valeu esse tempo, estes 3 anos e meio, de que valeu tudo isso para ver Jesus morrendo naquela cruz, sendo entregue e não se defendendo. Aquele que ressuscitou mortos não pôde salvar a si mesmo. De que valeu tudo isso? Mas Jesus estava com ele. Sim, às vezes nos esfriamos por causa de comodismo, de nos acostumarmos. A gente se acostuma e, como diz um termo que o inglês traduz muito bem, o inglês fala take for granted. É quando você toma por garantido aquilo que é precioso e que deve ser valorizado. Muitas vezes nós tomamos por garantida a presença do Senhor, no sentido de valorização. Sim, Ele está conosco. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas será que nós reconhecemos a presença dEle? Será que o nosso coração continua queimando por Ele? Será que a gente continua considerando preciosa a presença, a liberdade que nós temos no nosso país, na nossa nação, Brasil? Será que nós continuamos valorizando? Será que nós temos dado valor àquilo que nós recebemos do Senhor? Qual é a resposta que temos dado ao Senhor pelo muito que Ele investiu em nós, o sangue do seu Filho Jesus que foi derramado por nós na cruz do Calvário? Será que temos valorizado este sangue? Será que temos dado valor a Ele? Olha, eu sei que é tempo de voltar, é tempo que nosso coração volte a queimar por Jesus. É tempo. E o Senhor fala conosco e Ele espera que o nosso coração volte a queimar, que a gente reconheça a voz dele. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas de forma alguma vão ouvir a voz do estranho. Elas ouvem a minha voz. Elas ouvem a minha voz. Que o nosso coração se mova pela voz do Senhor nesses dias. E o Senhor tem falado. Ele tem falado. Ele tem usado profetas. Ele tem usado talvez os nossos pais. Tem usado pessoas à nossa volta. Ele tem usado circunstâncias. As circunstâncias no Brasil. Os tempos difíceis que temos vivido na nossa nação. As nossas perdas. Deus tem usado tantas coisas para que nós demos uma resposta a Ele. Para que a gente responda a Ele. A voz, ao chamado dele nestes dias. Será que o nosso coração tem sido sensível? E eu queria desafiar você hoje à noite. Aqui você entre nesse lugar, Senhor. Fala comigo, Deus, toca no meu coração. Tira a minha insensibilidade à tua voz. Arranca, Senhor Deus. Arranca, Senhor Deus. Eu queria orar com você nesse momento. Pai querido, arranca, Senhor, a nossa insensibilidade à tua voz, à tua presença. Deus, pessoas que estão como calejadas, Senhor Deus, que já não conseguem mais perceber a tua voz, não conseguem mais ser tocadas por causa das frustrações do seu coração. Por causa das feridas, Deus, por causa do comodismo, Senhor. Oh, Deus, por se acostumarem, por acharem comum aquilo que é santo, aquilo que é precioso, aquilo que é separado. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, move os nossos corações, Senhor. Arranca-nos, ó Deus, desse espírito de comércio, onde negociamos o que é precioso, Senhor.
onde abrimos mão do que é precioso por aquilo que é sem valor, Pai querido. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Leva a tua igreja de volta, Senhor, ao primeiro amor. Leva-nos, Senhor, de volta às primeiras obras. Leva-nos, ó Pai, ao lugar onde o nosso coração queima pelo Senhor, Deus. Onde nós ouvimos a tua voz e nos movemos de acordo com a tua voz, Paizinho. Em nome de Jesus, ó Deus. Que o teu Espírito trabalhe nos nossos corações nestes dias, Senhor. Que teu Espírito leve a tua igreja, Senhor, a um lugar de unidade. Unidade contigo, Senhor. Queremos estar contigo aonde tu estás. Que o anseio do teu coração seja o anseio do nosso coração. Quando o Senhor diz, Pai, eu desejo que aonde eu estiver, eles estejam comigo. Leva-nos a esta unidade, Deus, em espírito, Senhor Deus, para que então estejamos contigo face a face. Para que então, Senhor, estejamos contigo aonde o Senhor está, por completo, corpo, alma e espírito. Que sejamos transportados, Senhor Deus, a este lugar espiritual, Senhor. Onde nós vemos o que o Senhor vê, onde sentimos o que o Senhor sente, onde nos movemos como o Senhor está se movendo, onde fazemos aquilo que o Senhor está fazendo, Deus, onde falamos o que o Senhor está falando, Pai querido. Deus, enche-nos, Senhor, do teu Espírito, leva-nos de volta, Senhor, ao teu coração. O Senhor disse que se nós buscarmos primeiro o teu reino e a tua justiça, todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Quanto tempo gastamos correndo atrás de coisas, Deus. Quanto tempo nosso coração fica inquieto, Senhor Deus, com o que havemos de comer, de vestir. E a tua palavra diz que aqueles que não te conhecem é que correm atrás destas coisas, Pai. Clamamos pelas tuas misericórdias, Deus. Clamamos pelas tuas misericórdias sobre nós, Pai. Que a tua igreja fale uma só língua, Senhor. Que a tua igreja tenha uma só linguagem, Senhor, e seja conhecida. Seja conhecida pelo amor, seja conhecida como aqueles que sofrem as necessidades uns dos outros em amor. Aqueles que se importam com o seu próximo, Deus. No meio dos quais não existem necessitados. Pai querido, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a fazer a tua vontade, o teu querer. Oh, que Jesus seja exaltado no nosso meio. Oh, não queremos usar o nome de Jesus como um amuleto, como uma forma de mídia. Não queremos, Senhor. Queremos a tua presença, Senhor, que é o que faz a diferença, que é o que nos torna pessoas melhores. Que é o que nos leva além de nós mesmos, Senhor. É o que nos leva, nos tira de uma existência inútil, Deus. Tem misericórdia de nós, Pai querido. Trabalha nos nossos corações. Trabalha nos nossos corações, Paizinho. Em nome de Jesus, consome o nosso coração, Senhor. Move o nosso coração com uma fome, uma sede. Uma fome, uma sede de ti, Senhor. Oh, Deus. Move o nosso coração, Pai querido. Move o nosso coração para fora da religiosidade, da religião vazia, Deus. Dá-nos uma experiência, traz sobre esta geração da igreja.
Senhor, sobre estes dias, Senhor, uma experiência real com o Teu Espírito, com a Tua presença. Que ao ouvirmos a Tua voz, Senhor Deus, o nosso coração se mova, o nosso coração venha arder, Senhor. Como dos discípulos no caminho de Emaús, Paizinho. Tem misericórdia, Deus, tem misericórdia, Pai. Tem compaixão de nós, ó Deus. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além, ensina-nos a fazer a Tua vontade. Enche-nos da Tua presença, Paizinho querido. Oh, Jesus, seja entronizado no nosso meio, Paizinho. Seja exaltado, Deus, não através apenas das nossas palavras, mas em tudo que somos. Oh Deus, em toda a nossa vida no Santo dos Santos. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, move, Senhor. Move no nosso meio, Pai querido. Ajuda-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Restaura, Senhor, aquele que está cansado, ferido. Levanta, Senhor. Levanta, Senhor Deus. Aquele que está perdido, Senhor Deus, no meio de sentimentos, Deus. Aquele que está perdido, Senhor Deus, no meio de frustrações, Pai, em nome de Jesus, levanta, Pai. Faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome, Deus. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, oramos, Pai. Nosso coração volte a queimar, que o Seu coração volte a queimar nessa noite. Em nome de Jesus. A gente vai colocar o link aí aqui, acho que no Face já tá. A gente vai colocar o link aí no Instagram. Na nossa bio do Instagram você pode encontrar o link da nova canção, Jesus. E a nossa oração, que essa canção venha trazer fogo ao seu coração, venha ser um veículo para que o seu coração seja incendiado nessa noite. O coração da igreja seja incendiado pela pessoa de Cristo, pela presença dele. O que nós experimentamos naquele dia, ele só tem valor se gerar frutos eternos. Que a sua vida seja tocada, que o seu coração seja restaurado, que os seus sentimentos sejam restaurados em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Transmita o link a outras pessoas. Compartilhe com outras pessoas aquilo que você tem recebido do Senhor também através dessa canção. Em nome de Jesus. Nos marque aí no Instagram se você já tem testemunhos. Eu estava lendo alguns testemunhos hoje e eu fui muito abençoada de poder ler alguns depoimentos dos irmãos a respeito dessa canção. Toda glória a Jesus. Toda glória a Jesus. Escreva seu testemunho, nos marque no seu Instagram. A gente quer também poder repostar aí mesmo no Face. Escreva seu testemunho. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe nessa noite. Que Ele nos leve além. E que a gente prossiga em conhecer o Senhor e em fazê-lo conhecido. Que a gente ore pela nossa nação. A gente tem recebido muitos pedidos de oração daqueles que são irmãos e que estão de alguma forma envolvidos com a nossa política. Ore pelo Brasil, ore pelo Brasil. Para que o Senhor venha trazer unidade de espírito. Para que o Senhor traga essa unidade primeiro sobre a igreja. Que haja uma unidade na nossa política. Que haja um só coração. Em nome de Jesus, o nosso país seja restaurado, renovado em todos os sentidos. Em nome de Jesus. Um beijo grande. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas também. Em nome de Jesus. Tem umas pessoinhas subindo.
Elas querem mostrar, a vovó fez uma roupinha pro ursinho delas. Essa vovó aqui é muito prendada, sabe? A vovó Miriam, mamãe do Gustavo, muito prendada, a vovó. As meninas estão subindo. Olha o barulho, olha o barulho. Olha o barulho. Olha o barulho. Olha lá, essa bicharada. Bicharada. Vamos lá falar todo mundo. Compartilhe o vídeo da mamãe, vai. Compartilhe o vídeo da mamãe. Compartilhe o vídeo. As figuritas. Eita. Gente, eu estou sendo pulada e massacrada aqui. Eu vou desligar. Beijo pra vocês. Se inscreva no Que canal. Jesus abençoe. Se inscreva no canal. Ai, socorro. Se inscreva lá no nosso canal. Deus abençoe, pessoal. Beijo grande pra vocês. Jesus és exaltado.